Sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindos ao podcast da CG Consultores. Aqui a gente discute estratégias que vão ajudar os provedores de internet a reduzir os seus impostos em até 20% de forma totalmente legalizada. Eu sou a Patrícia Vassalo. Eu sou o Danilo Souza. Carlos Godoy. Hoje nós vamos falar sobre hashtag 0800. 0800. E antes de falar o sextou, eu já começo fazendo a primeira pergunta desse podcast para o senhor Godoy. A prestadora de telecom é obrigada a dispor de número 0800 para proporcionar o atendimento gratuito para o assinante? Ao pé da letra 0800 não precisa, né? O que a prestadora tem que deixar à disposição dos clientes é um sistema de atendimento de chamadas telefônicas da rede fixa e da rede móvel de forma gratuita, né? Então pode ser um 0800, ele pode receber chamadas a cobrar, ele pode fazer inclusive um callback, né? Recebe a chamada, derruba e retorna logo em seguida. E quando fala de centro de atendimento telefônico gratuito, o que você quer dizer com isso na prática? Para as PPPs, né, talvez uma movimentação de chamadas para solicitação de serviços, informações, não seja muito grande, né? Então não há necessidade de ter um centro de atendimento, há necessidade de ter alguém que seja gabaritada para poder atender o cliente, né? Inclusive parte desse atendimento ele pode ser de forma automatizada, né? Até escolher qual que é o assunto que o cliente quer se referir, né? Agora, o atendimento para a PPP é algo que ele tem que fazer muito bem feito, porque é o que as operadoras têm de problemático, né? Então você, para falar com a operadora, é uma encrenca. Só que as operadoras estão incluindo nesses sistemas de atendimento inteligência artificial, então está melhorando. Então as PPPs devem primar por um bom atendimento ao cliente, né, que isso sempre vai ser um diferencial que ele pode fornecer ao seu cliente, né? O atendimento local, ali rápido, um convite para ir no atendimento presencial. Então esse é um diferencial que tem que ser levado em conta. Eu tenho observado que as prestadoras, inclusive os provedores regionais, eles têm adotado a automação ali, incluído a automação nos seus atendimentos, para poder talvez ganhar agilidade, né? Sim. Seria uma tendência. Tem sido uma tendência, né? Fazer mais automatização para todos os tipos de atendimento, né? Inclusive até através de aplicativos, né? De comunicação social, como por exemplo um atendimento de WhatsApp, alguma coisa assim parecida. E até é um negócio interessante que às vezes tem uma chamada, né? Automatizada com um atendimento automatizado dá uma encrenca danada. Ficam dois robôs falando ali, né? Mas é bastante interessante você já filtrar bem, né? Mas a regulamentação diz que o cliente sempre tem que ter a opção de falar com alguém pessoalmente, né? Aliás, não é pessoalmente porque é via telefone, né? Mas ser atendido por uma pessoa, né? Aproveitando alguns trechos dessa resposta anterior do senhor Godoy, eu queria aproveitar para te fazer uma pergunta. De quais formas esse atendimento gratuito ele pode ser entregue? Pois o atendimento gratuito pode ser através do 0800, né? Mas ele pode ser feito através de uma chamada a cobrar, né? E a prestadora, ele pode ter um sistema de atendimento no PBX que ele recebe a ligação e ele interrompe essa ligação e chama de volta, né? E porque ao chamar de volta ele vai poder fazer uma chamada muito mais barata do que aquela dele pagar a cobrar o 0800. Sim, então uma forma de manter, de continuar estabelecendo o atendimento, mas de uma forma que proporcione um custo melhor. Uma redução de custo para o atendimento ao cliente.
Esse atendimento, ele poderia ser 100% automatizado ou ele obrigatoriamente ele tem que ter a intervenção humana? Obrigatoriamente ele tem que ter uma opção de intervenção humana, né? Se o cliente não se dá bem lá com aquele sistema automatizado, ele tem que ter uma opção para falar com uma atendente, e a espera não pode superar 60 segundos, né? 1 minuto. Uhum. Eu tenho visto mesmo que nos meus fornecedores, né, no caso, a automação que ele tem colocado ali para mim, ele tem gerado uma agilidade, sido muito objetivo naquilo que o cliente quer, né? E por fim, se aquilo não é o suficiente, imediatamente eles já me atendem, já pede, já busca dar solução ali na hora, se for o caso, já programa. Então, eu tenho sentido essa interação, ao mesmo tempo que uma agilidade no processo de atendimento. Muito, muito bom. Perfeito. E em relação agora a premissas, primeiramente, existem premissas básicas para um atendimento gratuito? E se existe, quais são elas, Godoy? Bem, o atendimento gratuito, então, ele tem que ter essa opção de atendimento pessoal, né? Ele tem que ter a opção de cessar o contrato, né? A rescisão de contrato, e tem que ter a opção de serviços, né? A solicitação de serviços. Perfeito. Tá. A gente viu aqui, você até acabou de citar, que uma vez que o assinante ele quer falar com o atendente, ele opta por falar com um atendente, né, ser atendido por um humano, existe um prazo máximo de espera, que é 60 segundos, né? Isso. E caso ele, porventura, por algum fator, isso ultrapasse esse tempo, existe alguma penalidade, ele pode buscar por alguma... direito, requerer aí uma bela de uma indenização. Quando a prestadora infringe em alguma parte do regulamento, né, o cliente pode fazer uma reclamação na própria prestadora, e posteriormente, se ele não tiver uma resposta a contento, ele pode fazer uma reclamação na agência reguladora, na Anatel. Uhum. Isso seria através do app Consumidor? Isso pode ser feito através do app Consumidor. Para ficar mais prático, até acho que esse é o objetivo. Pode ser feito no site ou no aplicativo que a Anatel coloca à disposição de tudo. Falando desse aplicativo, desse app aí do consumidor, todas as prestadoras são obrigadas a estar cadastradas nesse sistema? O app que vai atender a reclamações, né, as prestadoras deverão estar lá. Né? Agora, a Anatel, há uns tempos atrás, ela tinha esses sistemas independentes do sistema normal de controle de prestadoras dela. Né? E aí a prestadora era obrigada a fazer mais um cadastro. Né? Mas a sistemática de atendimento da Anatel para o consumidor foi alterada. Né? Então, atualmente, a prestadora simplesmente ela tem que responder aquelas solicitações que foram feitas através do app. Né? Lógico, existem vários apps, né? E existe um, inclusive, que ele dá as ofertas das prestadoras naquela região. Né? Então, essa de ofertas, por exemplo, ela é facultativa. Só vai figurar lá quem quer colocar a oferta lá no aplicativo da agência. Perfeito. E em relação a essa parte de ligação, as prestadoras, elas podem gravar essas ligações? Elas devem gravar as ligações, né? Porque primeiro, isso aí é até uma segurança para a prestadora, porque um consumidor meio nervoso, ele pode cometer alguns deslizes, né? E depois reclamar que foi a prestadora que cometeu os deslizes. Então, ele deve ser gravado, já está na regulamentação que deve ser gravado, o consumidor deve ser informado que está sendo gravado, né? E depois o consumidor pode até pedir cópia dessa gravação. Maravilha. E
o consumidor ele tem que ser informado que essa gravação vai ser gravada? Sempre existe esse detalhe, né? O consumidor ele tem que estar ciente que está sendo gravado, né? Apesar de estar na regulamentação, e ele deveria saber, né? Mas a regulamentação diz para a prestadora que ela tem que informar que está sendo gravado. E ele também, consequentemente, pode ter acesso a essa ligação também, Sim. essa gravação também. O consumidor ele pode ter acesso a essa gravação na mídia que ele quiser. Eu quero via e-mail, eu quero via um CD pelo correio, né? Então, um DVD, né? Então, ele pode... Ele que escolhe como ele quer. Escolhe, e a prestadora tem prazo para atender a essa solicitação do consumidor. Olha, isso é importante. Então, além dele ter esse direito de estar recebendo essa gravação no formato que ele quiser, Isso. ainda tem um prazo ainda que ele tem que estar ciente para estar fornecendo isso para o assinante. Exatamente. Inclusive, a gravação que deve acontecer não é somente aquela que é do cliente tendo acesso à prestadora. Quando a prestadora tem acesso ao cliente, que é uma prestadora que origina a ligação, isso também tem que ser gravado. Essa gravação ela tem que ser guardada por quanto tempo? Essa gravação ela deve ser guardada por 90 dias. 90 dias. 90 dias. Então, no início da gravação também, o cliente ele necessita de receber um número de protocolo. Né? E esse número de protocolo, se o cliente quiser, ele pode pedir para repetir, né? E através desse número de protocolo que possibilitará ele solicitar uma cópia do atendimento. Esse número de protocolo é obrigatório? Esse número de protocolo é obrigatório, né? E ele tem um detalhe que precisa ser obedecido. Ele tem que começar com a data de atendimento, né? O ano de atendimento. Então, existe um requisito ali para ele poder formar esse número de protocolo. Isso. E esse número de protocolo, ele é controlado por uma agência, pela Anatel, ela que define, ou a empresa simplesmente adota lá um parâmetro e ela começa a fazer? A prestadora, ela deve controlar essa geração de número e de protocolo e deve guardar as gravações conforme esse número de protocolo para ficar fácil depois se alguém pedir, né? Mas a agência só vai interferir em alguma coisa se der errado, né? O consumidor pediu, a prestadora não conseguiu enviar a gravação, aí o consumidor vai até a Anatel, reclama, aí a Anatel então vai pedir explicações para a prestadora para saber o que aconteceu. E conforme o tipo de ocorrência, né, da dificuldade de atender a solicitação do cliente, do consumidor, a agência poderá aplicar alguma penalidade. Tá. Bom, com relação a esse formato, né, a esse sistema de atendimento, sistema telefônico de atendimento gratuito, por quanto tempo a empresa tem que deixar esse recurso disponível para o assinante? 24 horas por dia, 7 dias na semana? Como é que funciona isso? O atendimento das empresas de pequeno porte, nas PPPs, prestadoras de pequeno porte, ele deve ser colocado à disposição dos clientes, né, do horário de 8 da manhã até as 8 da noite. Né? Tanto nos dias úteis. Dias úteis. Né? A prestadora poderá estender esse horário. Né? Agora tem um detalhe bastante polêmico, que é a situação daquelas prestadoras que têm menos de 5.000 assinantes e que podem até operar sem a outorga, né, com dispensa da outorga de serviço de comunicação multimídia. Para essas não está previsto esse período de atendimento. Só que é preferível atender esse horário da regulamentação, porque no
na Lei de Direito do Consumidor, né, do Código de Defesa do Consumidor, diz que prestadoras de serviços de forma continuada, que é o caso de internet, né, deverão colocar atendimento à disposição do cliente 24 horas por dia, salvo se alguma agência do serviço falar diferente, né? Então, se a agência não diz nada para prestadoras com menos de 5.000 usuários, isso quer dizer que irá cair no Código de Defesa do Consumidor, que é pior do que para as outras PPPs, né? Então, a gente aconselha que seja feito o atendimento de 8 da manhã às 8 da noite. Um detalhe é que nem sempre a prestadora precisa ter esse atendimento próprio dela, né? Pessoas contratadas. Ela pode contratar uma empresa especializada de atendimento e pode terceirizar então esse atendimento. E isso tem funcionado muito bem, porque essas empresas que fazem o atendimento, elas já identificam, né, de onde é que é a chamada, e o cliente, o consumidor, não fica nem sabendo que esse serviço é terceirizado, né? Então, é uma boa chance aí de, às vezes, economizar numa equipe de atendimento, contratar esse tipo de serviço. Hoje a inteligência artificial contribui muito, né? E do seu ponto de vista, bom, a gente viu que o atendimento, que a empresa ela pode receber uma ligação a cobrar, que ela pode terceirizar o atendimento, que ela pode desenvolver um sistema de atendimento gratuito interno, utilizando o VoIP com os recursos ali, possibilitando ela fazer essas gravações, né, de protocolo próprio. Do seu ponto de vista, o que seria mais viável, considerando que, quando eu falo de obrigação, de uma exigência, não importa se você, provedor de internet, tem 100 assinantes ou se você tem 10.000 assinantes, a obrigação é igualzinha para todo mundo. E aí a gente olha ali para os custos que isso vai gerar, né, para essa prestadora no início, e aí para eles é desafiador mesmo implementar algo do tipo, né? O que você recomenda, do seu ponto de vista, que seria mais viável para um momento como esse? No início, né, é sempre muito difícil para a prestadora cumprir todas as exigências a esse respeito, né, porque tem que disponibilizar lá alguém e tal, mas ao mesmo tempo o número de acessos até a empresa dele pode não ser assim muito grande, né? Sim, é. Então, alguma secretária pode ser treinada para fazer esse atendimento, né? Alguém que já execute uma outra tarefa, né? E, como a gente acabou de comentar, há também a contratação, né, desse serviço feito por uma outra empresa terceirizada, né? E convém ainda novamente frisar, né, as prestadoras de pequeno porte, o atendimento é o diferencial em relação às operadoras, né? Então, cuide bem do seu atendimento para que o seu cliente tenha uma boa experiência com a sua empresa. É verdade. Outro dia, essa semana, inclusive, eu estava conversando, eu estava numa reunião com um amigo meu, um outro fornecedor, e aí a gente estava conversando justamente da qualidade da internet, né, que ele faz muitos vídeos online, transmissões, etc e tal, e ele me falou exatamente disso, né, que ele estava querendo entender o nosso segmento, para a gente, provedor de internet pronto, mas não é para todo mundo que tem essa diferença, né? E aí ele identificou o provedor regional de uma maneira muito interessante. Poxa, eu tenho aqui uma empresa, a empresa que me fornece internet aqui da minha cidade, ela é uma empresa muito boa, sempre me atende prontamente, deu algum probleminha, eu ligo lá, eles já resolvem no mesmo momento, tem uma capacidade excelente para subir os meus vídeos, etc e tal. Então, neste momento, eu senti exatamente isso que você está me falando. A diferença ela é enorme, né? Quando você tem essa prontidão. E se você consegue gerar um sistema de inteligência em cima desse processo, mais uma interação humana ali complementar, fica
E isso até é importante, né? Porque hoje eu entendo que 2 fatores fundamentais para que a partir do momento que você tenha um atendimento de excelência dentro da sua empresa, provedor de internet, por exemplo, através do seu suporte técnico, é principalmente 2 fatores, que é qualidade e agilidade. Então, às vezes você coloca recurso e a gente sabe que os recursos eles são limitados. Então, conforme o provedor ele vai crescendo, tomando uma proporção, isso vai ajudando ele em relação a aumentar, né, o seu investimento no determinado setor. Mas e o que acontece quando ele não tem esse investimento, né, tá aplicando de maneira inicial? É preparar a sua equipe. Como o Godoy falou, às vezes um atendente, às vezes um técnico, o importante é você preparar ele, você proporcionar informações para ele, você capacitá-lo, porque a partir do momento que ele está preparado para isso, ele consegue elevar o seu conhecimento, ele consegue proporcionar uma qualidade no seu atendimento e através daquela qualidade ele consegue diminuir o seu tempo de atendimento. E quando ele diminui seu tempo de atendimento, ele proporciona um fluxo maior em relação aos seus atendimentos. Então a coisa começa a trabalhar, ela fluir de uma maneira bem mais proporcionar uma experiência, um sentimento do cliente muito melhor. Né? Sempre que o cliente é atendido de forma rápida, é uma ótima experiência. Né? É uma ótima experiência. Isso faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Porque, como eu sempre disse, tem um velho ditado que diz, né? Manter um cliente é muito mais barato do que atrair um novo, né? Exatamente. Então, a partir do momento que você proporciona um atendimento bom, uma experiência boa com o cliente, ele se torna o que a gente chama de cliente promotor. Então, além dele pegar, você fidelizar, ele continuar contigo, ainda ele vai indicar você para outros, e assim você consegue aumentar a sua carteira de clientes de uma maneira muito mais fácil, muito mais prática. Né? É verdade. E aí surge uma dúvida agora, talvez não tenha ficado muito claro, que é o seguinte: nós estamos falando de um sistema de atendimento que ele tem que ser gratuito obrigatoriamente. Isso vale para atendimentos comerciais? Esse atendimento gratuito, ele tem que ser funcional. Por exemplo, eu quero falar lá no provedor para fazer uma compra e tal, eu tenho o direito que essa ligação seja gratuita, ou ela é exclusiva para as minhas tratativas já enquanto eu sou cliente, para o suporte, para a reclamação, para o cancelamento do contrato? A parte comercial vai ficar opcional para a prestadora. Né? Se ela quiser efetuar uma venda por esse tipo de atendimento, ela efetua. Nada impede. Né? Nada impede. Mas não é obrigatória. Tanto que quando o atendimento comercial é feito desta forma, o cliente tem direito de arrependimento. Né? Então, essa forma de atendimento ela não pode ser obrigatória. Né? Porque vai que a prestadora não quer se sujeitar a esse arrependimento. Né? Então ela não coloca a venda através do telefone. Né? E outra coisa é sobre o custo. Né? Ela tem que ver que de alguma forma essa ligação vai ter custo. Esse custo não está bom para mim para a venda. Né? Então a parte comercial é opcional. Por isso que muitas vezes eu sinto que quando você fala para o cliente que ele é obrigado a ter um sistema de atendimento gratuito, seja de qual forma for, dependendo do tamanho que ele está, do momento que ele está vivendo ali, ele não tem esse recurso para isso. Mas veja que o negócio é mais simples e você pontuou isso bem agora há pouco, que é o seguinte: olha só a vertente que vai, né? Qual é o índice de reclamação que você tem? O índice de cancelamentos de contrato que você tem? Né? Qual é o nível de problema que você tem? Se esse volume é muito grande, você está com um problema muito grave. Né? É claro que a sua qualidade não está muito boa. Então, assim, teoricamente, este volume ele é muito pequeno. Se ele for muito grande, consequentemente há um problema. Você vai ter um problema de concorrência, vai ter um problema com inadimplência, você vai ter uma série de problemas envolvidos nisso. Olha, uma coisa simples vai acarretar. Isso pode ser um indicador para você fazer essa medição e controlar isso, principalmente quando você está passando por um momento de muita inadimplência, né? Até o momento que o país está vivendo como um todo. Isso faz diferença, não é mesmo? É um belo recurso, né? Um belo de um recurso para poder você ficar de olho nisso daí.
Então, como você falou, é um processo que você pode criar, um processo simples internamente, através de planilhas, através de controles internos, que você consegue fazer uma gestão ali tranquila, bem alinhadinha, e deixar o seu cliente super feliz. E atingir grandes objetivos aí, né? Resultados lá na tampa. Com certeza, esse é o objetivo de toda empresa, né? De todo provedor. Né? É verdade. Bom, essas foram as perguntinhas que eu tinha para hoje sobre o hashtag 0800. Nosso podcast fica por aqui. Um grande abraço a todos vocês.